Bom, acho que já podemos dar início, então. Primeiramente, né, boa noite a todas e a todos. O momento não é nada fácil, né, as coisas têm se complicado a cada dia, né, a gente está passando por um momento conjuntural e estrutural muito complicado, mas é importante que a gente não perca esse nosso contato, né, de debate, de diálogo semanal, que é o Fórum das Discussões da Disciplina. Semana passada não foi possível, né, mas vamos tentar desenvolver à medida que o calendário não é suspenso e que nada de novo acontece. Então, eu postei essa semana um material lá para vocês, na verdade, na semana passada, sobre a discussão que envolve a distinção entre didática da história e educação histórica, né, na fala do professor Rafael Sadi. Hoje, eu gostaria de conversar com vocês, uma fala em torno de uns 45 minutos, uma hora, sobre esse material audiovisual que eu mandei para vocês, e também sobre o texto do Jörg Riesing, que estava previsto para encerrar o primeiro módulo da disciplina, que é experiência, interpretação, orientação, as três dimensões da aprendizagem histórica, que está no livro Jörg Riesing e o ensino de história. Então, eu vou mesclar elementos, né, dessas duas discussões, desses dois materiais, para a gente pensar algumas coisas que eu considero importante para a gente acompanhar aqui. Depois eu vou postar esse material para vocês no site, então depois eu encaminho um resumo dessa discussão. A minha ideia, né, com esse material é desdobrar algumas questões com vocês, né? Trabalhar alguns conceitos e, mais na parte final da minha fala, eu gostaria de apresentar alguns esquemas, né, que estão lá no livro do Riesing e que estão em outros autores que pesquisam o conceito de didática da história, de cultura histórica, que foram sistematizados pelo Riesing ou a partir do pensamento por ele proposto. Então, a discussão central hoje, né, que a gente vai tentar propor de uma forma bastante rápida, é essa distinção entre didática da história, que é o tema que nos interessa nessa disciplina, né, dos fundamentos teóricos da didática da história, caracterizando o que há de distinção entre essa perspectiva, que é uma perspectiva eminentemente alemã, embora, né, a gente tenha o Riesing como principal interlocutor aqui no Brasil, ela é uma discussão datada, que remonta a uma época, um conjunto de esforços para pensar o lugar da história e a importância dela na relação de formação dos indivíduos, de preparação para o entendimento da realidade humana. Então, essa perspectiva é fundamental para a disciplina, né? Então, eu vou desenvolver aqui os argumentos, né, com base num planejamento mínimo que eu fiz aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou surgir alguma dúvida no processo, fiquem à vontade para me interromper, podem fazer a pergunta aí no chat e a gente vai conversando, tá? No mais, é isso, então. A fala do professor Sadi, que eu postei para vocês na semana passada, ela busca distinguir a didática da história da educação histórica, uma matriz de pensamento alemã e uma matriz inglesa. É importante a gente discutir esses dois conceitos, porque essas duas tradições elas influenciaram sobremaneira o pensamento histórico no Brasil nas últimas décadas. Sobretudo, o conceito de didática da história produzido a partir da Alemanha. Se vocês assistiram àquela palestra do Jedi que eu postei para vocês, ali fica claro, na fala do Odmar Cardoso, também do Luiz Fernando Serri, que essa discussão, ela remete a um contexto muito mais amplo, que embora aqui no Brasil nós conheçamos mais o Riesing por causa de uma questão de tradução e de relações interinstitucionais, diz respeito a um momento, a um problema colocado pela sociedade alemã que precisava repensar a sua relação com o passado, e nesse contexto, um contexto bastante irrigado por financiamento e apoio do governo alemão para as pesquisas históricas, gerou a formação dessa reflexão que a gente, nas últimas décadas, vem incorporando aqui no Brasil. Então, na fala desse material audiovisual que eu postei para vocês, fica claro que o que é importante é a gente perceber
que a didática da história, né, entendida nos termos que a gente vem discutindo na disciplina, fundamentos teóricos da didática da história, tentando pensar a didática da história como uma subdisciplina da ciência histórica, ela não é uma proposição teórica exclusivamente do Riesenstein. Então, essa ideia de pensar a didática da história como uma subdisciplina da ciência histórica não é uma perspectiva do Riesenstein apenas, mas de um contexto de produção, de pensamento, que remete a um esforço coletivo de pensar a relação da história com a vida prática, do qual, aqui no Brasil, o pensador mais conhecido é o Riesenstein, né? Então, essa questão fica clara na fala, né, do professor Sadi, quando ele expõe essa relação, né, de origem dessa discussão inicial sobre a didática da história. Então, essa discussão ela tem um contexto e ela tem uma datação. Está muito vinculado a uma necessidade coletiva, né, de produzir um sentido histórico que fosse capaz tanto de justificar experiências históricas traumáticas, como a questão do nazismo na Alemanha, e, ao mesmo tempo, fosse capaz de oferecer uma resposta identitária, né, para uma Alemanha dividida, né? A Alemanha foi dividida ao fim da Segunda Guerra Mundial, então aquele discurso histórico anterior, que de alguma forma alicerçou o nazismo enquanto um pensamento social, não dava mais conta de responder às questões daquela geração que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Então, a questão central para a didática da história, pensada como uma disciplina da ciência histórica, pensada como uma ciência mesmo, no sentido lato do termo, é sempre estabelecer essa relação da história com a vida prática. Em que medida a história ela dialoga, ela influencia, ela faz parte da vida dos indivíduos em sociedade, e, nesse sentido, ela se torna um saber útil, importante para a vida humana de uma forma geral. Um aspecto que o professor desenvolve na fala dele é como que, no desenvolvimento das sociedades modernas, entendo aí sociedades contemporâneas, ocorreu um processo crescente de burocratização da vida, né? De burocratização de vários aspectos da vida e de burocratização da nossa relação com a história. Esse processo, ao qual ele remete na fala, diz respeito ao que o Weber chamou de um processo de racionalização, né, da cultura ocidental e de um processo de desencantamento do mundo, no qual a relação do homem com a natureza, a relação dos homens com os valores sociais e as instituições, elas mudaram abruptamente com o advento da modernidade. Então, na fala dele, ele se demonstra bastante preocupado com essa questão da burocratização da vida, ou seja, nós instrumentalizamos a nossa relação com a vida. E eu e vocês, enquanto historiadores, a gente tem que estar atento para que a gente não burocratize a nossa relação com a história, ou qualquer indivíduo tem que estar atento para que ele não burocratize a sua relação com a história. O que isso quer dizer? Né? Não dá para se relacionar com os aspectos do mundo vivo de uma forma leviana. Ou seja, nós temos que encontrar um sentido, que encontrar uma razão, que encontrar um fundamento que nos leve a fazer algo que consome um tempo gigantesco da nossa vida. Fazer história não é algo fácil. Estudar, se tornar um professor de história, desenvolver pesquisa, fazer relatórios de PIBIC, fazer um projeto de pesquisa, fazer uma monografia, desenvolver um projeto de mestrado, são coisas que consomem, sobremaneira, aspectos e um tempo muito importante da vida de cada e todo indivíduo que se coloca na condição de fazer tal curso. Então, essa relação com a história, com o conhecimento histórico que a gente tenta produzir, ela não pode ser uma relação utilitária, no sentido de que eu vou fazer isso porque isso vai me levar a tal. Tem que ser algo que, de alguma forma, nos realize enquanto sujeito do processo de construção da nossa própria história, enquanto profissionais que querem atuar em uma determinada área. Se você se relaciona com a história dessa forma, não apenas como um conhecimento, mas como uma profissão, mas também como algo que te qualifica enquanto indivíduo e que é capaz de te alavancar
para uma dimensão melhor da sua vida e da sua capacidade de entender o mundo, a sua dimensão com a história e com o conhecimento, nesse sentido, com a educação, de uma forma geral, é uma relação plena, não burocratizada, não utilitarista, e você tem uma possibilidade muito maior de encontrar satisfação e realização nessa sua aproximação com o conhecimento, com a educação, e, nesse caso, com a história. Então, um dos aspectos que ele deixa claro no início da sua fala é que essa dimensão burocratizada da relação dos homens com as circunstâncias dadas da vida pode levar àquilo que o Nietzsche chamou de perda da vida viva, ou seja, de uma vida artificial, de uma vida que não faz sentido, de uma vida que não motiva. E aí, nesse sentido, quando ele cita o Nietzsche e traz o conceito de vida viva, ele está querendo debater o fato de que, na sociedade moderna, por causa dessa burocratização da vida, das necessidades fictícias, artificiais, que nós mesmos construímos e, às vezes, impomos a nós mesmos enquanto metas, algumas delas que não são passíveis de serem alcançadas, fazem com que essa dimensão criativa, né, perca seu espaço. E aí aquilo que deveria ser algo que nos daria prazer, ou seja, estudar história, abrir um livro de história, ler um texto, ler uma pesquisa, aprender algo novo sobre alguma coisa, torna-se uma rotina. E aí, se a relação com o estudo, se a relação com a história, se a relação com o conhecimento torna-se algo rotineiro, ou seja, algo necessário por uma vontade ou outra que não a sua de produzir conhecimento ou entendimento sobre uma determinada coisa, esse conhecimento, ou ainda que ele seja produzido, ele vai matar a criatividade, né, do indivíduo, e isso faz com que haja uma alienação nesse processo. Então, quando ele inicia a sua fala, ele está chamando a atenção para esse aspecto muito cruel da nossa sociedade contemporânea, que é de tornar tudo e todos, é o exemplo que ele dá do filme, onde as pessoas são apenas objetos, ou elas são objetificáveis na relação com o outro, elas não são vistas como seres de valor em si, mas como seres que respondem ao valor pelo que elas se prezam na relação com o outro. Quando ele dá o exemplo do filme, onde todo mundo obedece um papel objetificável na relação com os outros indivíduos. Então, ele está chamando a atenção para o problema de você, numa sociedade que coisifica o indivíduo, numa sociedade que transforma seres humanos em números, estabelecer um cálculo frio e afastar essa relação com a dimensão criativa, com a dimensão imaginativa, com a dimensão mais humana da relação do homem com o mundo, na qual a história é uma chave importante para abrir esses espaços de diálogo, né? Então, quando ele fala lá da modernidade, da aceleração da vida moderna, ele está chamando a atenção para esses aspectos de uma vida burocratizada, de uma vida acelerada, de uma vida onde o indivíduo ele perde o sentido e, às vezes, ele não tem a dimensão justa do porquê ele faz, ou do porquê ele precisa fazer, ou ele necessita fazer determinadas coisas, estabelecendo uma relação utilitária com as instituições, com os outros, e às vezes até com as suas próprias vontades individuais. Esse é um aspecto interessante, poético, crítico, né, da fala, né, do professor. Uma outra questão, né, é que ele, minimamente, ele vai conceituar a didática da história. Então, em um determinado momento da fala dele, ele vai deixar claro que a didática da história alemã, ela é fruto de um processo de pensamento sobre a crise da percepção histórica, né, do espaço de experiência pós-Segunda Guerra, de uma geração, que era essa geração alemã, que nasceu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esse conceito de didática da história que nós estamos trabalhando na disciplina e tentando compreender os seus fundamentos teóricos, que é o objetivo maior dessa disciplina, ele nasce desse contexto social, ele nasce dessa demanda, ele nasce dessa carência de orientação que é facilmente identificável num tempo, dos anos 70, né, o momento onde há o apogeu dessa crise com a geração de 68, e
o espaço seria a Alemanha, né? A Alemanha Ocidental, sobretudo, né? Porque naquele contexto você tem que falar de duas Alemanhas. Então, ele dá muita ênfase a essa dimensão do desenvolvimento desse projeto alemão da didática da história, estar vinculado ou ser fruto de um conflito geracional, né? Onde formas distintas de se relacionar com o passado, um passado que havia produzido nazismo, por exemplo, e soluções autoritárias, como a questão da solução final, faz com que uma geração de alemães percam a sua referência identitária. Então, antes você tinha uma história nacionalista, ariana, que valorizava esse indivíduo branco e disseminava uma série de valores racistas e xenófobos, né? Essa leitura histórica, que produziu sentido para uma geração de alemães e que ajudou a construir uma identidade alemã, que levou à estruturação, né, da xenofobia como uma política de Estado na Alemanha, e que teve como consequência a Segunda Guerra Mundial e a divisão da Alemanha em duas nações. Então, essa referência nacionalista, que havia produzido uma identidade muito forte, a ideia do ser alemão como sendo superior aos outros indivíduos humanos na Europa e no mundo, leva a uma crise de identidade, porque ela não apenas gera um fenômeno social como o nazismo, altamente repudiável, como ela, enquanto nação, ela é dividida, ela é fragmentada, e isso gera uma série de traumas, sendo o maior deles a necessidade de lidar objetivamente com aquilo que havia ocorrido anos atrás na Alemanha, que era o trauma do Holocausto. Então, a reflexão sobre a didática da história, desculpe, eu tenho que beber um pouco de água, o Sadi deixa isso claro, ela é fruto, né, de uma quebra no espaço de experiência, onde essa história nacionalista, que havia orientado a formação de uma cultura alemã racista, autoritária e xenófoba, ela não orientava mais, ela não atendia mais às demandas de uma geração que havia nascido em um outro mundo histórico, com outras demandas, com outras preocupações, que é a geração que vai atingir o seu apogeu de consciência crítica e de consciência em termos de conflito, de oposição, em 1968. Então, a fala dele, ela é bastante didática, no sentido de ser clara e bastante simples de ser apreendida, deixa claro que existe um vínculo entre o que se narra sobre o passado, ou seja, aquilo que as histórias produzem sobre o passado, e as ações dos indivíduos na vida prática. Ou seja, aquilo que se narra sobre o passado orienta e condiciona as ações dos indivíduos no presente. E aí, nesse sentido, ele faz a meia-culpa crítica de identificar que a história produzida pelos alemães, a forma como os alemães narraram a sua relação com o passado, ela não apenas legitimou o fascismo, como deu as condições de possibilidade da sua criação e da sua sustentação. Então, o nazismo não pode ser pensado como um desvio, ele não pode ser pensado como um acidente de percurso, mas como um produto de uma sociedade que evoluiu gradativamente numa escalada de autoritarismo que gerou a criação de uma excrescência social autoritária das mais radicais da história do planeta, né? Qualquer semelhança com o que a gente vive hoje não é talvez mera semelhança. Nós vivemos um momento onde essa instrumentalização do passado está novamente em pauta para uma escalada de pensamento conservador. Mas a gente vai discutir isso gradativamente mais à frente, quando a gente estiver falando de interpretação e orientação. Nesse momento, eu quero apenas destrinchar alguns elementos, né, da fala do professor, para que a gente consiga vislumbrar esse material, e o meu interesse ao passar esse material para vocês, né? Então, ele deixa claro, na fala dele, que a história, enquanto um conhecimento sobre o passado, ou seja, enquanto uma forma de organizar o passado para produzir sentido, ela pode tanto produzir instrumentação,
quanto produzir a emancipação. Ou seja, então, a história ela tem um poder de instrumentalizar, ou seja, de dominar, de alienar o indivíduo, mas ela também tem um poder de emancipação. Então, a chave da didática da história seria identificar as possíveis instrumentalização das narrativas históricas e desenvolver uma reflexão que possibilite uma relação com o passado que emancipe o indivíduo, ou seja, que liberta ele para agir no mundo. Né? Então, à medida que ele interpreta o passado, ele qualifica a sua capacidade crítica de fazer um juízo de valor que possibilita ele avançar em relação a essa herança dada do passado. Então, uma das questões que eu considero importante no texto, né, é que ele consegue demonstrar que, como disciplina, a didática da história pensada na forma como os alemães pensaram, ela tem como função, né, buscar uma formação emancipatória e tem que almejar, né, através da produção de um conhecimento sobre o passado, produzir um mundo distinto daquele que nós herdamos e produzir uma orientação em relação ao futuro. Né? Então, ela tem essa dimensão de orientação. Então, ele deixa bem claro, em diversos momentos da sua fala, que o que está em jogo é pensar na didática da história, a capacidade de pensar a função da história, no sentido de identificar o lugar que as narrativas históricas ocupam no presente, e como essas narrativas históricas elas fazem parte, né, da dimensão concreta da prática da vida humana. Ou seja, todos nós mobilizamos histórias para entender o nosso passado, e a forma como nós entendemos o nosso passado, ela já traz em si uma chave analítica para o entendimento do nosso presente e uma expectativa em relação a um futuro, ou a futuros possíveis, né? Então, nesse sentido, ele deixa claro que a didática da história ela não está preocupada com a transmissão do conhecimento histórico apenas, como pode ser entendido numa perspectiva da didática geral ou até mesmo na perspectiva da educação histórica. Então, a didática da história, pensada como uma subdisciplina da ciência histórica, ela não está preocupada exclusivamente com a produção ou a transmissão do conhecimento histórico, mas sim com a função que esse conhecimento histórico em si, ou seja, enquanto um valor humano, ocupa na vida prática dos indivíduos, quais papéis eles desempenham e quais funções a história desempenha na formação da consciência dos indivíduos. Então, essa é uma questão chave na fala dele, né? Como que a história ela é apreendida em todos os momentos da vida, não apenas na escola, não apenas nas narrativas dos livros didáticos, não apenas nas narrativas históricas escolares produzidas pelos historiadores, mas como a história é um pensamento que se faz presente em todas as dimensões da vida. Então, a história não é um tipo de saber que apenas se ensina na escola. A história é um tipo de saber que, segundo essa perspectiva alemã, ela tem que ser pensada como um atributo do mundo da vida. Ou seja, tudo que é vivo, consciente ou não, se relaciona com a história. E aí caberia a didática da história, enquanto uma disciplina, enquanto uma ciência, tentar pensar as condições nas quais se dão essa formação da consciência histórica e como os indivíduos se relacionam com a cultura histórica do passado para produzir entendimentos sobre o presente e almejar algumas perspectivas de futuro. Essa é uma questão latente, né, na fala dele em diversos momentos. Então, nessa perspectiva, né, esse material deixa claro que a didática da história ela é uma disciplina da ciência histórica, né, que vai investigar os processos de formação da consciência histórica numa dada sociedade. A gente vai mostrar isso num organograma mais à frente.
E sempre entendendo consciência histórica como o conjunto das operações mentais, aí sim, esse é um conceito do Riesing, está lá no Razão Histórica, que é o primeiro livro da trilogia dele, o primeiro livro a ser traduzido, né, aqui no Brasil da trilogia, né, a consciência histórica como um conjunto, né, das operações mentais com as quais os indivíduos humanos interpretam o passado para compreender o presente e, nessa operação, projetar, almejar, esperar futuros. Né? Nesse sentido, então, a didática da história, da forma como os textos que nós estamos lendo vêm conceituando, ela busca demonstrar que a forma como a sociedade, ou como os indivíduos especificamente, representam o passado, interferem diretamente no modo como essa sociedade ou esse indivíduo entende o presente e orienta a sua ação no presente com vista a um futuro possível. Então, não há um indivíduo que não mobilize a história ou que não desconheça a história. Né? Um bolsonarista não é que ele não conheça o passado da ditadura. Né? Alguns minutos atrás, a Regina Duarte, né, deu uma entrevista, ou abandonou uma entrevista, né, de forma vexatória, humilhante, catastrófica, e sobejamente desqualificada, na qual ela mobiliza diversos elementos do passado da ditadura militar como algo possível, como algo viável, como algo normal. Ela naturaliza a ditadura militar, ela canta uma música que faz uma relação direta à ditadura militar e tenta minimizar a quantidade de mortes que houveram naquele período e que estão ocorrendo nesse exato momento por causa da Covid-19. Não é que ela desconheça a história, não é que ela não esteja mobilizando a história, mas a forma como ela produziu uma representação do passado da ditadura é a chave que legitima o entendimento dela no presente, que permite que ela naturalize a quantidade de morte, que permite que ela naturalize a questão da tortura, que permite que ela naturalize os impactos negativos dessa experiência histórica para a sociedade brasileira como um todo. Então, não é uma ausência da história, mas é uma relação com o passado histórico enviesada de forma instrumental, que, nesse sentido, está produzindo um entendimento do presente com base numa flexibilização de uma interpretação do passado, mas que naturaliza uma experiência de dominação, uma experiência autoritária, né, de violação dos direitos humanos. Então, não é que ela não esteja mobilizando a história, não é que ela precisaria entender a história da ditadura para pensar diferente. Ela pensa daquela forma com base num modelo de interpretação do passado que ela estruturou na sua consciência. Então, nós não podemos dizer que ela não tem uma consciência histórica. Ela está mobilizando uma consciência na perspectiva de uma consciência histórica tradicional, que mais à frente a gente vai ver nos esquemas do Riesing como esses processos se operam. Então, e a didática da história, então, seria a dimensão da ciência histórica que iria se preocupar diretamente com isso, de como que os indivíduos se relacionam com a história e se relacionam de formas tão diversas, de formas tão amplas, de formas tão plurais. Né? Esse seria um ponto central. Né? Eu coloquei uma passagem aqui, não sei se eu vou conseguir, vou tentar projetar ela para vocês. Vocês estão vendo? Estão conseguindo visualizar? Tem um momento, então, né, da fala do professor, onde ele coloca de forma clara, né, essa ideia de que uma representação estática, imobilizada e naturalizada do passado, ela legitima uma compreensão passiva e imóvel do presente, orientando uma visão conservadora de futuro. O passado sempre foi assim, por isso não vai adiantar nada lutarmos contra isso no presente. E no futuro, as coisas permanecerão dessa forma, porque é assim que o mundo é. Esse tipo de pensamento, que eu colhi da fala dele e tentei sistematizar aqui de uma forma mais simples, diz respeito a uma consciência histórica tradicional, ou seja, um indivíduo que
usa uma determinada concepção cristalizada do passado para entender o passado como uma continuidade dogmática, naturalizando os processos históricos de natureza sincrônicas e diacrônicas. Então, nessa perspectiva, se você naturaliza o passado, se você concebe que o passado ele foi e ele permanece sendo, né? Então, hoje é comum, se você pega lá os textos e os vídeos produzidos pelo Brasil Paralelo, você vai encontrar esse tipo de reflexão. Não, mas no passado os negros eram escravistas, a escravidão veio da África. Então, sempre houve dominação. A fala da Regina Duarte, em alguns momentos, né? Ela diz claramente, não, sempre houve morte, onde há vida há morte. Então, se a ditadura matou, e daí? Né? Se a ditadura matou, e daí? Se a Covid está matando, e daí? Morte sempre vai existir. Então, se ela está naturalizando, ela está interpretando o passado, porque houve morte no passado, porque houve atrocidades no passado, e o passado foi assim, então pode existir atrocidades e mortes e violência no presente, porque o passado violento justifica o presente violento e faz com que esse indivíduo espere que o futuro também seja um futuro de violência, de uma forma naturalizada. E isso não surge para a consciência dele como um problema. Não surge para ele a possibilidade que você teve um passado violento, mas que você pode mudar esse passado e construir um futuro livre da violência. E por que ele não chega a essa equação de que um passado violento que gera um presente violento pode virar um futuro de liberdade? Porque na forma como ele estruturou a consciência, ele está mais preocupado com a permanência e a conservação de determinados valores do que com a transformação. Então, não é que ele não perceba ou que a consciência histórica desse indivíduo seja esvaziada da história. Pelo contrário, ela está preenchida pela história, mas preenchida numa perspectiva instrumentalizada, está preenchida numa perspectiva naturalizada, numa perspectiva dogmática, que impede que ele veja as possibilidades de mudança, que é o elemento central do pensamento histórico de uma forma geral. Então, essa é uma questão bastante importante no texto. Né? Isso está colocado lá de uma forma bastante clara na fala do professor. Então, é só um exemplo. Né? Então, assim, quando você vai dar aula numa escola, às vezes você vai falar sobre socialismo, você vai falar sobre as desigualdades sociais. Você vai sempre encontrar pessoas, mas meu professor sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, existe desigualdade. Desde que o mundo é mundo, existe violência. Desde que o mundo é mundo, existe uma concepção de família patriarcal. Então, você engessa o passado para legitimar uma perspectiva do presente, e, obviamente, isso aponta para uma determinada perspectiva de futuro. Quando a gente vai analisar as tipologias da consciência histórica do Riesen, isso fica mais claro. Mas o que eu estou querendo discutir com vocês aqui, extraindo da fala do professor, que a gente postou lá, é essa presença de elementos históricos na forma como todo e qualquer indivíduo compreende a si mesmo, o outro e o mundo. Então, isso é uma constante antropológica, para usar a expressão famosa do Riesen, né? Então, todo indivíduo ele tem que se haver com a história, com o mundo histórico, para entender o seu mundo e para entender a si mesmo e os outros. Né? Então, nesse sentido, né, qualquer afirmação histórica, ela carrega nela mesma uma orientação para o presente e uma orientação para o futuro. Então, quando alguém diz, não, mas professor, sempre existiu desigualdade no mundo. Ele está concebendo o passado como permeado de desigualdade, o presente como resultado desse mundo desigual, e ele projeta que o futuro será de desigualdade, porque o fora assim no presente e no passado. Então, ele naturaliza. Então, toda afirmação histórica, ela carrega uma orientação da experiência do tempo que traz uma clivagem sobre as dimensões de passado, presente e futuro. Vou tomar uma água aqui, minha garganta não anda muito bem. Na verdade, ela não anda muito bem há anos, para não dizer há quase uma década. Mas, enfim, vamos sobrevivendo. Então, a didática da história, né, ela se preocupa, né, com o aprendizado histórico, né, mas não apenas com o aprendizado histórico desenvolvido na escola.
ela vai se preocupar com o aprendizado escolar da história, mas também com o aprendizado público da história, aquilo que se chama de history public, né? Ou da forma como as pessoas comuns, né, na fala lá do professor, a prostituta, o gari, o catador de papel, o policial, o pastor, o padre, lida com a experiência temporal do passado e produz orientação a partir dessas experiências temporais. Então, a didática da história se preocuparia com essa dimensão da história disciplinar, com essa dimensão escolar da história, mas com a dimensão da história como uma atividade humana inerente ao mundo da vida, né? E, portanto, uma constante antropológica, ou seja, que está presente em todos os indivíduos. Então, ela atuaria nessas três dimensões: a reflexão sobre o ensino escolar da história, a reflexão sobre os usos múltiplos da história na sociedade em geral e a reflexão sobre os usos que a história e a ciência fazem do passado, concebendo a relação dessas três dimensões. Então, assim, a questão central, então, para a didática da história é quais são as carências de orientação social que estão representadas nas pesquisas históricas que estão sendo feitas, ou foram feitas, e o que elas podem ou buscam responder. Então, essa relação entre o que a história diz, as respostas que os historiadores produzem, e aquilo que a sociedade almeja. Atualmente, a gente tem um descompasso muito grande nessa relação. Uma sociedade conservadora, ela busca uma história conservadora, e nem sempre a ciência histórica vai produzir essa história conservadora, porque todos os desdobramentos teóricos, epistemológicos do século XX encaminhou a história enquanto ciência para uma reflexão plural, para uma reflexão múltipla, e isso fez com que essa perspectiva historiográfica tradicional, conservadora, nacionalista, perdesse espaço. Mas existem determinados setores da sociedade que demandam essa história tradicional conservadora. Mas existem outros interesses sociais. Então, a questão central para a didática da história seria pensar formas de equalizar os interesses e as demandas sociais nas narrativas históricas produzidas pelos historiadores profissionais, tanto na dimensão da pesquisa quanto na dimensão do ensino de história, ou seja, quais histórias ensinar. Isso seria uma questão didática, ou seja, como responder às carências do tempo presente com interpretações produzidas sobre o passado que sejam eficazes para produzir um entendimento sobre o presente e para nos ajudar a vislumbrar perspectivas de futuro. Essa seria uma questão central para a didática da história. Isso ele deixa claro, mais ou menos, na primeira parte da fala. Na segunda parte, ele vai entrar na definição de educação histórica. E aí, quando ele está discutindo educação histórica, ele está discutindo com o Peter Lee, e a definição, né, de educação histórica que ele traz busca apresentar a educação histórica como uma reflexão sobre o ensino de história, como uma preocupação com os modos de se ensinar e de se aprender a história. Nesse sentido, a educação histórica ela tem uma dimensão mais restrita. Ele chega a falar que ela é uma metodologia, enquanto a didática da história é uma perspectiva científica, uma subdisciplina da ciência histórica. Então, essa dimensão mais restrita, ou seja, uma metodologia de refletir sobre os modos de ensinar e os modos de aprender história, seria o que se entende no campo da educação, sobretudo no Reino Unido, de educação histórica. A educação histórica, ela vai produzir pesquisas, não apenas na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil também, sobre as ideias históricas e a sua produção. E como essas ideias históricas elas são aprendidas e disseminadas em determinados meios sociais. Essa reflexão sobre as ideias históricas e o aprendizado histórico, elas visavam qualificar o ensino de história que estava em crise na Inglaterra, que havia perdido espaço no ensino médio, e havia uma necessidade de repensar uma metodologia do ensino de história. No texto, ele chega a fazer uma relação com
a proximidade com o ensino matemático, né? O pensamento matemático orientando o ensino matemático, o pensamento histórico orientando o ensino histórico, né? Então, essa preocupação que a educação histórica mobiliza é uma preocupação com metodologias de aprendizagem histórica. Então, a educação histórica é definida por ele como uma metodologia e não como uma teoria geral da aprendizagem histórica e da relação dessa aprendizagem com a vida, que seria o que ele identifica como didática da história na perspectiva alemã, que é a que a gente está trabalhando na disciplina. Então, a didática da história é vista e definida por ele como uma ciência, que se preocupa com a orientação produzida pela interpretação das experiências temporais humanas. Então, ela tem uma dimensão filosófica, ela tem uma dimensão muito maior do que se preocupar com essa dimensão das ideias históricas, de como elas são produzidas, de como elas são disseminadas. Em um outro momento do texto, ele vai afirmar que a preocupação da educação histórica se dá com a ideia de cognição histórica, ou seja, como se estrutura o pensamento histórico dos alunos. Nesse sentido, há uma influência direta de uma psicologia, né, do desenvolvimento humano, na qual o Piaget é uma das referências, né, centrais. Então, quando ele entra nessa discussão sobre a educação histórica, distinguindo ela da didática da história, ele vai tentar demonstrar como que o papel da educação histórica é entender a estrutura do pensamento histórico de alunos, de professores, para esquematizar mecanismos de aprendizados mais eficazes. Então, você chega numa escola, os alunos têm noções históricas variadas, mapear essas noções históricas, essas ideias históricas, seria o primeiro passo de um professor compromissado com a qualidade do aprendizado, e, posteriormente, ele mobilizaria o saber histórico para desenvolver, numa escala mais complexa, essas ideias históricas. Então, teria aí uma relação muito próxima com o sócio-interacionismo de matriz vigotskiana, né? Então, a questão que ele coloca de forma clara é que, quando entendemos, aceitamos e explicamos a história de uma forma esquemática, né? E aí o exemplo que ele dá na fala é o exemplo da bomba atômica e a questão do caso de Hiroshima, né? Quando a gente aceita, entende e explica a história de uma forma esquemática, nós ajudamos a legitimar atitudes no presente que também são tirânicas, que também são esquemáticas, que também são totalitárias. Então, o exemplo que ele dá na fala dele é o seguinte: o professor pergunta, por que que os americanos jogaram a bomba atômica em Hiroshima? Todos os alunos, ou a maioria dos alunos, segundo o professor, respondiam, porque os japoneses atacaram Pearl Harbor. Ou seja, existe um esquema ali de pensamento, uma estrutura narrativa, tem um enredo. A bomba foi atirada em Hiroshima porque os japoneses atacaram Pearl Harbor. Só que, aí o professor faz a pergunta, será que alguém de Hiroshima atacou Pearl Harbor para justificar que fosse feito o ataque a Hiroshima e não a uma outra cidade? Isso levaria a uma reflexão que, em última instância, demonstraria que não há nenhuma relação direta entre o ataque a Pearl Harbor e a atirar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Essa explicação é uma explicação esquemática que visa legitimar uma estratégia de poder do Estado americano e uma estratégia de guerra que está sendo legitimada por um discurso narrativo. Essa estrutura esquemática do passado, de todas as vezes que nós aceitamos essa leitura esquemática do passado para legitimar atitudes no presente, nós estamos endossando a reprodução de um mecanismo de desigualdade. Então, quando alguém fala, olha, mas os negros praticavam a escravidão, o que ele está fazendo? Ele está tentando justificar o presente, a desigualdade das comunidades negras, né, que foram escravizadas, pelo fato de que, no passado, os negros praticavam a escravidão. Então, ele está criando um esquema narrativo para legitimar uma situação no presente que ele quer enquadrar dentro da consciência dele como algo legítimo, como algo aceitável, como disse Regina Duarte.
Morte teve em todos os lugares, né? Então, eu não quero carregar o peso das mortes da ditadura, mas cantando uma musiquinha da ditadura e minimizando os impactos da ditadura. Então, na consciência dela não há atrito, não há conflito, não há problema, porque ela recebeu essa relação com o passado de uma forma esquemática, de uma forma utilitária. Cabe à didática da história e cabe ao professor de história demonstrar esse simplismo das formas de ordenação do tempo e como que essas coisas aparentemente ingênuas elas podem legitimar atrocidades gigantescas e naturalizar processos que não são naturais. Esse seria o papel de uma reflexão eminentemente didática. Denunciar os esquematismos da interpretação do passado como forma de justificar ações no presente que não condizem com um padrão mínimo de humanidade ou de espírito, né, republicano, como é o caso que a gente vê todos os dias no país. Né? Então, essa aceitação do passado, essa naturalização do passado como uma narrativa que se apresenta como uma verdade posta ad infinito, ou seja, foi assim, é assim, será assim, mata a historicidade. Você mobiliza uma relação com o passado, com a história, para impedir a percepção das alteridades, das multiplicidades, e isso mata qualquer possibilidade de diálogo e, consequentemente, qualquer possibilidade de alternativa democrática. Então, essa é uma questão que tem que ser desvendada, né, desnudada pelo professor de história. Né? Identificar e fazer a crítica dessas esquematizações que justificam ações no presente com base em um construto sobre o passado, uma forma de tornar o passado consciente na sua consciência para legitimar uma determinada ação. Nesse sentido, cara, a história é uma arma importantíssima. Não é à toa que todos os governos autoritários perseguem os intelectuais, perseguem as humanidades, porque ela tem um poder de elucidação fantástica, mas ela também tem um poder de instrumentalização. A história domina. A forma como nós pensamos a experiência do passado condiciona a percepção sobre o presente. Então, se você quer mudar o presente, você tem que mudar a interpretação sobre o passado. Por isso que há toda uma onda conservadora de retomada de uma história nacionalista. Porque se você quer construir um futuro autoritário, nacionalista, você tem que fazer com que essa narrativa no passado se fortaleça. Se você abrir qualquer vídeo da Brasil Paralelo, o que você vai ver é isso. Né? Uma tentativa de valorizar uma história que elogia o projeto civilizacional eurocêntrico na América e que legitima todas as excrescências e todas as formas de genocídio cometidos por esse projeto colonial na América, na África e em diversos outros lugares. Então, essa reflexão didática teria como papel desnudar essas relações esquemáticas, esses enredos que são utilizados para legitimar a ação dos indivíduos no presente. E não há outro elemento fora da história acadêmico-científica que consegue fornecer essa análise crítica de uma forma tão pontual. Então, nesse sentido, né, quando ele usa lá o exemplo de Hiroshima, uma história nacionalista, né, e ufanista, ela é um mecanismo consciente de legitimação da violência. E aí, né, você entende por que a xenofobia e o racismo e outras formas de violência foram legitimadas no passado e estão voltando a ser legitimadas no presente. E aí, isso passa por um ordenamento da experiência do passado numa narrativa que esquematize a relação do indivíduo com o passado. E aí, esse ponto, a fala do professor, é muito interessante. Né? Então, voltando à definição de educação histórica, segundo o professor, a educação histórica ela vai possibilitar o desenvolvimento de metodologias, né, para pensar a história ensinada e está em concordância com as categorias de didática da história que foram elaboradas na Alemanha na década de 70 e 80. Nesse sentido, então, segundo ele, vai ser a partir dos anos 80 que vai ocorrer um diálogo entre as concepções de educação histórica
e de didática da história, onde os teóricos da educação histórica vão se apropriar das categorias e dos conceitos desenvolvidos pelos didáticos da história, ou pelo pensamento da didática da história alemã. Né? Um ponto, digamos assim, de culminância da reflexão dele, ele vai defender, né, essa expressão que ele usa, né, existe um vazio, né, ele vai defender que existe um vazio porque os historiadores, ainda hoje, aprenderam e sabem muito pouco sobre os usos públicos da história, que é uma questão que está na ordem do dia. Né? Ou seja, então, uma questão chave para a didática da história, segundo o Sadi, é entender o modo como a história orienta as pessoas. Né? A história não acadêmica, e a história acadêmica também, mas reconhecendo que as pessoas se orientam com base na história, mas é uma história não acadêmica, ou seja, é uma história tradicional, é uma história produzida pela tradição, pela religião, pela cultura política conservadora, e não por uma cultura acadêmica mais esclarecida. Seria, então, o papel da didática da história, entender como essas histórias pitorescas, repletas de esquematismos, repletas de racismos, orientam as pessoas na vida prática. Né? Por quê? E aí ele diz isso claramente, né? Porque quem domina o pensamento histórico da sociedade, e aí tanto da sociedade entendida na sua dimensão restrita, como uma cidade, um grupo, uma comunidade ou um país, quem domina esse pensamento histórico da sociedade não são os historiadores. Né? Os historiadores têm muito pouco a dizer, ou dizem muito pouco, têm muito pouco poder sobre isso. Exceto o MBL, né, o Escola Sem Partido, né, todo mundo sabe que os historiadores e os professores não são capazes, né, de doutrinar e de formar a consciência dos indivíduos como se os indivíduos fossem meros fantoches. Né? Isso só existe na esquizofrenia desses grupos conservadores. Então, assim, essa história acadêmica, ela tem uma influência muito pequena, ela não consegue dialogar com o mundo da vida, com a vida viva, né? Para usar lá o exemplo do Nietzsche. E quem domina esse pensamento histórico na vida corrente, na vida prática, não são os historiadores, pelo contrário, é a tradição, é a ideia de família, essa ideia de homem de bem, é a grande mídia, né? Os meios de comunicação de massa, de uma forma geral. E se os historiadores, enquanto uma categoria profissional, eles não se preocuparem com isso, né, com esses discursos históricos, e continuarem, né, legitimando, esses discursos vão continuar legitimando formas de dominação e de opressão sobre os indivíduos e sobre os grupos sociais, feitos a partir de uma naturalização do passado que instrumentaliza a história para a produção de uma dominação no presente. Então, o papel central da didática da história seria ampliar essa capacidade histórica produzida pelos historiadores profissionais de produzir uma orientação mais qualificada para o mundo da vida. Ou seja, então, a história produzida dentro desses meandros da ciência acadêmica profissional, ela tem um valor de orientação muito mais positiva para o indivíduo da rua, o trabalhador braçal, o cara que pega 3 ônibus, a mãe de família, o pai de família, a prostituta, o cara que dirige táxi, o cara que dirige trator, o servente de pedreiro, o cara que trabalha no banco. Né? Ela tem condição de orientar de uma forma mais qualificada esses indivíduos em direção a uma sociedade mais consciente, a uma sociedade mais emancipada e, consequentemente, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais humana. Isso é sempre um horizonte quando você fala de emancipação, né, do indivíduo. Então, essa seria, então, a grande atribuição de uma didática da história. Uma capacidade de aproximar o saber histórico do mundo da vida. Ou seja, em que medida a história é importante para o indivíduo que não faz história? Em que sentido a história é importante para um indivíduo que não gosta da história? Mas não é porque ele não gosta da história que a história não é importante na vida dele. Pelo contrário, ela tem uma importância, ela está ali. E essa importância tem que ser
esclarecida, evidenciada e melhorada. Você pode criar um superávit de orientação aí. Então, assim, esse é um ponto, né, que ele instrumentaliza de forma clara na fala dele. Então, já praticamente finalizando a exposição sobre a palestra do professor, a didática da história, ela precisa existir, porque cabe a ela pensar essas conexões históricas e essas formas, né, através das quais as histórias são mobilizadas pelos indivíduos, né, para legitimarem as suas ações no presente. O fenômeno do bolsonarismo é um fenômeno recente que nos faz refletir sobre essa questão. Então, como que determinados indivíduos mobilizam esse passado de atrocidade, esse passado conservador, para justificarem as suas ações, né, no presente. Né? Então, posts, né, muito comuns, né, nas redes sociais há algumas semanas atrás. Né? A pessoa coloca lá, não, eu sou contra o aborto, porque eu sou cristão. E aí, logo embaixo, né, morreram 8.000 pessoas, e daí? Né? Então, como um mesmo valor, né, que é o cristianismo e a vida, pode ser instrumentalizada numa narrativa que, por um lado, impede a liberdade do corpo feminino, e, por outro, em nome de um valor de família, em nome de um valor patriarcal, e, por outro, autoriza e naturaliza a morte, né, de mais de 8.000 pessoas. Né? Então, entender como esses esquemas são construídos na consciência histórica dos indivíduos é função da didática da história. E são esses esquemas que mobilizam uma determinada interpretação do passado, que vem da tradição, e aí a questão mais perigosa de uma sociedade como a nossa, atualmente, é a religião. Então, é por isso que, quando você mobiliza valores tradicionalmente aceitos, você pode vender um feijão por R$1.000 dizendo que ele cura a Covid-19 e você vai ter pessoas que vão acreditar e que vão pagar R$1.000 nesse grão de feijão, como aconteceu hoje. Né? Então, cabe aos historiadores, e por isso eles são perseguidos, por isso os conservadores, por isso eles causam um incômodo para aqueles ditadores de plantão. Então, os historiadores, eles precisam se ocupar com esses usos públicos da história em todos os seus meios, em todas as suas formas e em todas as suas finalidades. E a didática da história tem como papel entender, então, esses usos, entender essas formas, entender essas finalidades. Isso justifica a defesa dela como uma ciência e não como uma metodologia. E a culminância disso é de que a didática da história nos ensina ou nos ajuda a entender que as histórias interferem na vida das pessoas, e pensar essas interferências, pensar esses usos e esses sentidos é o que justifica a pretensão da didática da história e o papel dela enquanto uma subdisciplina da ciência histórica, que é dialogar através da compreensão das carências de orientação dos indivíduos, a relação da história com a vida prática, com a vida mesmo, com a forma como os indivíduos constroem a sua consciência perante o mundo, perante a vida. Né? Então, assim, eu fui atropelando algumas questões, né? Mas a fala do professor Sadi diz exatamente isso. Assim, ele está tentando conceituar essa relação do que é a didática da história, né, em algum momento distinguir isso da educação histórica, e apresentar a didática da história como uma disciplina que se preocupa com os processos complexos de formação da consciência histórica, como nós vimos no texto do Riesen, como nós vimos no texto do Bergman e como nós vimos no texto da Schmidt. Então, esse último texto que eu escolhi para fechar o primeiro módulo da disciplina, né, ele vai discutir exatamente essas três dimensões da aprendizado histórico e como isso se relaciona com a consciência histórica. Então, é uma questão que nós vimos gradativamente. Então, para a gente avançar nessa discussão, é importante a gente retomar uma ideia de aprendizagem histórica. Né? E, numa perspectiva bastante ruseniana, a aprendizagem histórica ela pode ser conceituada como um processo de
apropriação da experiência do passado, absorvendo formas, né, e competências que te permitem se relacionar com a experiência do passado e construir um sentido para a sua ação no presente. Então, nesse texto, o Riesen deixa claro que as 3 dimensões do aprendizado histórico se dão pelo meio da aquisição de experiência, por meio da aquisição de uma capacidade de interpretação, por meio da aquisição de uma capacidade de orientação. Acúmulo de experiência, acúmulo de capacidade interpretativa, acúmulo de possibilidades de agir no presente com base numa perspectiva de futuro. Experiência sempre relacionada com a realidade passada. Então, quando você olha para uma igreja, o exemplo que ele dá no texto do século XVIII, ao lado de uma agência de banco que foi construída há 6 meses atrás, existe ali uma relação de temporalidade que demandam experiências de tempo distinto. Então, quando você conhece passados diferentes, você incorpora experiências diferentes. Interpretação, da forma como o Riesen coloca no texto, ela está relacionada com a forma como se organiza a compreensão temporal, combinando experiência do passado com compreensão do presente e expectativas de futuro. Então, a história pode ser interpretada de diversas maneiras. Isso é uma operação básica, elementar do pensamento histórico. E esse acúmulo de experiência e esse acúmulo de perspectivas ou possibilidades, né, de interpretação vão produzir orientação, no sentido de que essa aquisição da experiência do passado vai apontar caminhos, né, direções na qual os indivíduos irão agir. Eu retomo essa discussão que eu já fiz para vocês em alguns vídeos, que é essa definição que está lá na palestra do Jedi, né, do Luiz Fernando Serri, né? Então, retomo novamente esse organograma para falar um pouco para vocês sobre esses processos complexos elementares de formação da consciência histórica. Eu não vou deter muito tempo aqui, né, vocês têm esse material em esquemas anteriores de aula, então eu não vou desdobrar, não cabe, não tem necessidade aqui, a menos que vocês queiram que eu aborde uma questão específica, né? Então, quando você fala de didática da história, o que está em jogo é a compreensão dos processos complexos de formação da consciência histórica, na qual se incorpora uma determinada experiência do passado, por meio de imagens, memórias e representações, que fomentam a formação dessa consciência, que permite, com base nessa interpretação do passado, agir no presente e almejar uma determinada perspectiva de futuro, né? Então, não vamos entrar especificamente nisso. Tem uma parte, né, desse livro do Riesen de História, onde ele vai apresentar um esquema sobre as competências narrativas da consciência histórica, né? E aí é importante para a gente analisar esses elementos, né? Então, sempre quando você fala de experiência, interpretação, orientação, a experiência está sempre relacionada ao conteúdo do passado. A interpretação está relacionada à forma como você interpreta determinada coisa, né? Você pode interpretar numa perspectiva libertária, numa perspectiva autoritária, interpretar numa perspectiva econômica, numa perspectiva política. Então, é a forma, né? A experiência é o conteúdo, não há experiência sem conteúdo. E a competência de orientação seria a função, ou seja, tudo que a gente aprende, tudo que a gente incorpora, nos impele a agir de uma determinada maneira, né? Então, a experiência nos traria um acúmulo de sensibilidade histórica, ou seja, quanto mais experiências você conhece, você incorpora, maior a sua capacidade de estabelecer uma empatia com a experiência de outros. Quando você fala de interpretação e a construção de modelos que te permitem interpretar o passado, você está falando de categorias, de conceitos, então você está falando aí de um suporte, né, filosófico. E quando você fala de função,
você está buscando uma certa razão, um certo sentido, uma certa ordem das coisas, entendida como viável, entendida como possível, entendida como boa. Então, na dimensão da experiência, o que está em jogo é adquirir o conteúdo do passado, entender essas informações, entender esses dados, compreender os detalhes. Quando você está olhando para a dimensão interpretativa da formação e do aprendizado histórico, o que está em jogo é a integralização de acontecimentos, a possibilidade de validar ou de questionar determinados elementos. Então, dependendo da forma como você interpreta uma determinada questão, determinadas coisas são validadas e outras não. Volta ao exemplo de Hiroshima, volta ao exemplo, né, mobilizado lá pela Regina Duarte há algumas horas. Sempre houve morte, sempre houve violência. O passado é de violência, então não tem nenhum problema o presente ser violento. Eu não tenho culpa, né? Esse é o pensamento dela. Ela está mobilizando uma forma de interpretação do passado, na qual o passado se encaixa numa legitimidade da visão pobre, estreita, rala, xoxa de mundo, e genocida, criminosa de mundo que ela veicula, né? Não apenas nessa, mas em outros momentos nas quais ela vai se propor a falar sobre a ditadura, sobre o negro, sobre a mulher e uma série de outras questões. Que não cabe agora a gente ficar discutindo aqui. Um outro esquema que a gente encontra, né, no texto, não nesse texto específico, mas no livro, né, são as dimensões da constituição histórica de sentido. Né? Isso está num material que foi exposto pelo Marcelo Fronza nas redes. Então, vocês conseguem encontrar esse material como um todo. Eu recortei, fiz um print e coloquei aqui. Mas isso está tanto no livro Razão Histórica do Riesing, quanto nesse livro que a gente está utilizando. Então, vocês encontram isso em diversos lugares. Esse esquema nos ajuda a entender o conceito de cultura histórica do Riesing. Né? A consciência histórica se forma através de um processo de aprendizado da cultura histórica. E a cultura histórica, na perspectiva do Riesing, ela tem 3 dimensões. Uma dimensão política, uma dimensão cognitiva e uma dimensão estética. E aí, antes, né, de entrar nos limites dessa definição, cabe a gente identificar o conceito de matriz disciplinar do Riesing, que é o modelo que ele cunhou para pensar a relação da história com a vida humana, com a vida prática. Então, toda a história, ou toda a reflexão histórica, ela nasce de carências, ela nasce de interesses. Né? Interesses que existem na vida prática dos indivíduos. Ou seja, todo indivíduo tem carências de orientação, tem interesses. Eles buscam alguma coisa, querem alguma coisa, são mobilizados por alguma coisa. Nesse sentido, as narrativas, as histórias produzidas pela tradição ou produzidas pelos historiadores têm que oferecer uma resposta para esses interesses. Né? Existem interesses conservadores, existem interesses fascistas, existem interesses democráticos, existem todas as ordens de interesses no mundo humano. E a consciência histórica congrega todos esses interesses. A didática da história está preocupada em entender como que, do ponto de vista de uma relação prática, esses interesses são atendidos pelas narrativas produzidas pelos historiadores ou produzidas pela tradição de uma forma geral. Então, na matriz disciplinar do Riesing, todo conhecimento nasce de um interesse, ele é desenvolvido a partir de uma perspectiva teórica de interpretação, com base em método, que é aquilo que caracteriza a ciência especializada em detrimento de outras coisas. Então, existe uma diferença entre o mundo da ciência e o mundo da vida, mas o mundo da ciência se espelha no mundo da vida. Então, hoje nós tivemos uma marcha, né, virtual que aproximou os conceitos de ciência e vida. E isso é extremamente relevante e atual. A ciência espelha a vida, ela busca oferecer respostas prática para os problemas que a vida apresenta. Pesquisar algo que não interessa a ninguém não faz nenhum sentido. Então, você tem que pesquisar coisas que interessam as pessoas. Então, se a história não interessa a ninguém, ela perde a sua relevância social e ela não tem razão de ser. Então, vai de interesse
produzido a partir de perspectiva, com base no método científico e apresentado com base nas formas estabelecidas pela comunicação científica. E o elemento central, né, ou seja, aquilo a qual qualquer pensamento científico se presta, a função da ciência, é uma função de orientação cultural, ou seja, tem um interesse e você produz todo o círculo da matriz para produzir um conhecimento que atendam esses interesses. Qual que é a função ética, então, da ciência? A função ética da ciência é produzir entendimento para o mundo da vida, tanto na dimensão política, quanto na dimensão cognitiva, quanto na dimensão estética da cultura humana. Então, se não há esse processo integral, se o círculo não se fecha, se um conhecimento que é demandado por interesses não gera uma orientação, você não fecha esse círculo e há uma espécie de inviabilização das estratégias do conhecimento histórico. O que a didática da história está preocupada é tanto entender a origem desses interesses, mas entender como esses interesses eles são supridos por narrativas históricas, sejam elas de caráter científicos ou não, e dialogar com esses interesses, porque a história, enquanto um saber científico, ela tem como função atender, demandar, dialogar, problematizar e oferecer resposta a esses interesses de orientação. Esse quadro, ele apresenta a tipologia, né, das formas de produção de sentido e da identidade histórica que o Riesen faz no seu livro História Viva, né, e que, de alguma forma, também está no texto subsequente, que a gente também elencou no programa da disciplina. Né? Então, você tem sempre uma experiência do tempo, ou seja, todo indivíduo emerge numa relação temporal. Essa experiência do tempo, ela vai produzir formas de significação histórica que orientam a vida do exterior e no interior, ou seja, produzida por outros e produzidas por mim mesmo. Ela sempre estabelece uma relação com valores de ordem moral e produz uma relação de raciocínio moral, ou seja, concatena uma forma de estabelecer o entendimento sobre o mundo. O Riesen identifica 4 formas, né, de identidade histórica, de uma consciência histórica fomentada por narrativas. Né? Seria essa consciência histórica tradicional, uma consciência histórica exemplar e uma consciência histórica crítica e genética. Segundo ele, esses 2 modelos, os 2 primeiros, eles são mais comuns e são mais frequentes. Ele não quer trabalhar esses 2 modelos de uma forma hierárquica. Ao meu ver, não tem como você não hierarquizar esses níveis de consciência. Por quê? Porque a forma de consciência histórica tradicional é aquela do uso comum, corrente da vida. Todos os indivíduos, de alguma forma, se relacionam com a tradição e se formam a partir dela. O modelo exemplar diz respeito a uma forma de consciência histórica que está muito ligada aos modelos e aos esquemas de uma história tradicional, nacionalista, da forma como a história se disciplinarizou no século XIX. Então, você vai sempre encontrar, em abundância, uma consciência histórica tradicional e uma consciência exemplar que mobiliza a história para produzir esquemas de legitimação do presente com base numa interpretação do passado, quase sempre de uma forma esquematizada, burocratizada, nesse sentido, nada crítica, nada racional, no sentido de submeter metateoricamente a uma reflexão contínua dos seus postulados. A narrativa histórico-crítica é aquela que produz um nível de enfrentamento em relação à experiência do passado, que busca uma ruptura com essas totalidades narrativas temporais, que buscam delimitar uma identidade que se afirma na negação dessa experiência da tradição. Nesse sentido, a ciência não pode ser pensada fora de uma perspectiva crítica. E cabe ao didático, ao pensamento didático, arranjar formas de que essa consciência crítica seja produzida num diálogo com a tradição e num diálogo com essa consciência exemplar. E o modelo mais elaborado de consciência
histórica, segundo o Riesling, nessa tipologia dele, seria o modelo genético, na qual você evolui de uma crítica que, às vezes, por ser radical, simplifica a sua capacidade de entendimento e avança numa perspectiva genética que não imobiliza apenas na crítica, mas que consegue ir da crítica para uma mudança, para uma transformação. E no modelo de pensamento do Riesling, aprendizado significa transformação. Um conhecimento que é aprendido, mas que não possibilita transformação, não é um conhecimento válido. Aprender historicamente é mobilizar um determinado tipo de saber para produzir sentido, e ele gera necessariamente mudanças. Então, se não há mudança, não há aprendizado. Ele está muito preocupado com essa definição. Não tem como fugir disso no pensamento urizeniano. O aprendizado gera transformação, gera mudança. Aprender é mudar, aprender é transformar. Quando você incorpora determinados valores que criticam os pressupostos do seu entendimento do mundo, você também se transforma e essa mudança te impele a construção de outros objetivos, de outras categorias, de outras formas de representação. Então, necessariamente, uma consciência histórica, genética, ela não apenas consegue estabelecer uma crítica em relação à tradição, como ela consegue avançar em relação à transformação, em relação à produção de algo novo. Finalizando a discussão do texto, ele deixa claro, né, na tipologia dele, que os modos tradicionais e exemplares, eles são bastante estendidos e podem ser encontrados com frequência. Já o modo crítico genético, ele é mais raro. É só aqueles que mergulham, que se debruçam na reflexão histórica, de uma forma crítica e racional, conseguem perceber ou desenvolver de forma superavitária a consciência histórica em níveis mais críticos e em um modelo genético de consciência histórica. Segundo o Riesling, a experiência, né, de ensinar história em escolas, né, indica que as formas tradicionais de pensamento são mais fáceis de aprender, né? Todo mundo aprende com a história e a forma desse aprendizado quase sempre é reproduzindo alguma coisa que se herda do primeiro círculo, né, de uma tradição familiar. Aí a gente volta ao conceito, né, dos círculos concêntricos, né, do Riesling, né? A formação se dando numa perspectiva de relação de produção de identidade do indivíduo com o mundo, numa escala que começa do núcleo individual, familiar, depois no núcleo escolar, depois no núcleo profissional, e isso tem um potencial infinito, né? Então, essas competências que ele chama de crítica e genética, elas vão requerer um grande esforço por parte dos professores de história para fazer com que os alunos desenvolvam essas habilidades, desenvolvam essas competências. Então, seria, em suma, juntando a fala do professor Sadi e esse texto, papel da didática da história, produzir uma reflexão sobre a relação da história com a vida prática dos indivíduos, pensando qual a função da história. História serve para quê? Vocês estão aí me ouvindo até agora para quê? Se a resposta vocês estão me ouvindo até agora porque vocês querem desenvolver as metas da disciplina, conseguir nota para serem aprovados, isso vai produzir muito pouco em termos de transformação, em termos de apreensão do papel fundamental da história. É uma relação instrumentalizada, é uma relação que está burocratizando a relação de vocês com a história, comigo e com o mundo. Isso é estéril, não vai produzir muitos frutos. Mas se a relação de vocês com a história é uma relação de busca de aprendizado, de conhecimento, de descoberta de vocês, de ampliação de uma capacidade de se relacionar com o mundo, com o conhecimento, com os outros, que pode e deve alavancar vocês em direção a uma carreira profissional, a construção de uma trajetória enquanto acadêmicos, enquanto mestrandos ou enquanto professores na educação básica, posteriormente enquanto doutores, isso é uma relação que aproxima aquilo que a gente está fazendo aqui e o papel que a história pode exercer com a vida prática de vocês
com um lugar prático que vocês darão a ela, ao mundo. Então, o aprendizado histórico, ele mobiliza essa relação, ele importa nessa dimensão. E cabe a didática da história. Então, qual que é o papel da didática da história? Se preocupar continuamente com a importância e com o papel da história no mundo concreto da vida dos indivíduos. Como que as pessoas comuns se relacionam com a história? Qual o lugar da história na formação da consciência de todo e de qualquer indivíduo? E como eu, enquanto um professor de história, posso ajudar a qualificar essa consciência histórica, apontando possibilidades de que ela se envolva num sentido mais racional, mais legítimo, mais humano, mais condizente com aquilo que nós esperamos que sejam as demandas de um indivíduo na contemporaneidade. Então, assim, os dois textos apontam nessa direção. Não sei se vocês conseguiram acompanhar a minha reflexão como um todo. Eu fiz um esqueminha aqui, um fichamento, né, tanto da palestra quanto do texto. Eu vou postar para vocês daqui a alguns instantes lá na videoaula, não, na sala de aula, né, do Classroom. E também vou tentar postar essa nossa fala, né, do fórum de hoje. Mas, em linhas gerais, seria isso. A ideia de sintetizar um pouco a fala do professor Rafael para vocês, extrair essa diferença entre didática da história e educação histórica, eu acho que isso ficou claro. Se não ficou, quando vocês lerem o esquema, o resumo que eu vou postar lá no Classroom, acho que vai facilitar. E entender esse texto que fecharia o nosso primeiro módulo da discussão. A gente começou o primeiro módulo com o texto do Bergman e o texto do Riesen, e fechou com o texto 6 e 7, que eram dois pequenos textos do Riesen, para discutir interpretação, experiência, orientação e narrativa. Os 4 conceitos centrais para você pensar a ideia de formação da consciência histórica do Riesen, tal qual eu mostrei nesses esquemas, que eu também vou colocar lá para vocês. Então, dito isso, eu aguardo possíveis indagações de vocês. Caso elas não sejam feitas, a gente pode avançar em outras questões e dar esse nosso fórum como encerrado. Eu sei que a maioria de vocês estão muito cansados, a gente também, enquanto docente, está. Essa situação de afastamento é muito chata, nós já estamos com muita saudade do contato de sala de aula, mas sabemos que esse contato é muito complicado, por causa da situação da pandemia. A UFMS tem batido o pé na questão de não suspender o calendário, eles estão pressionando que seja encerrado o semestre 100% à distância, todo o curso de História é contra isso, já protocolou documento contra isso, reivindicando pelo menos um mês para encerrar as disciplinas, mas não em maio, não em junho, e se as coisas continuarem como tal, não também em julho. Nossa preocupação é sempre com a vida, com o bem-estar de vocês, com as condições mínimas do desenvolvimento, né, do ensino-aprendizagem de qualidade. Então, assim, como eu disse para vocês, não se preocupem em mandar nenhum tipo de material, eu vou postar essa semana mais materiais lá no Google Sala de Aula, vão acompanhando, vão discutindo, e eu vou tentar responder as questões que vocês tiverem. Conseguiram me acompanhar? Só para desencargo de consciência?